Rafael, você vai ser músico psicólogo ou psicólogo músico? Bem, antes de eu explicar essa história pra você, de o que vai ser depois, preciso que você entenda o que foi antes, como é que foi a minha trajetória até chegar aqui na faculdade de psicologia. Eu ia terminar o ensino médio com 16 anos, né? E com 16 anos eu me formei em música. No mesmo ano, mais ou menos em setembro ou outubro de 2000 e alguma coisa, bem no começo dos anos 2000, eu fiz vestibular na UERJ para História. E aí eu estava no terceiro ano do ensino médio, ainda não tinha acontecido alguns eventos. E eu fui prestar vestibular, passei na primeira fase. Na segunda fase, a prova era sobre Segunda Guerra Mundial. Estava super empolgado, que eu adoro Segunda Guerra Mundial, igual meu amigo Leonardo Portela. E aí, eu fiz a prova todo feliz, mas só que na correção da prova, boa parte das questões foram anuladas por causa que a minha letra era, e até hoje, minha letra manuscrita, ela é bem ilegível, né? Assim, é uma coisa tipo, a minha letra de botar inveja na letra de qualquer médico. Assim. Mas aí, beleza, fiquei triste na hora e tal. Aí, recebi uma proposta quando me formei, larguei a escola no terceiro bimestre do ano pra poder ir tocar. Beleza, cara, aí fui pra estrada e aquela coisa, né? Voltar. Aí eu passei anos na estrada tocando, né? Com sideman, como eu já expliquei um pouco do que é nos vídeos anteriores. E eu tinha uma atração muito grande pela psicologia, mas eu não sabia que era psicologia, assim. Por quê? Porque meu interesse sempre foi estudar o ser humano, sempre foi estudar as relações sociais, sempre foi estudar as interações, como a gente se constitui, como a gente é o que a gente é, como é que as coisas que estão à nossa volta afetam a gente. Eu sempre tive esse interesse. Eu buscava entender isso na história, né? Depois na teologia, né? E aí, beleza, passou o tempo e eu voltei para a escola para estudar em 2012. Forçado na marra, porque eu não queria voltar para a escola de jeito nenhum, né? Aí, quando aconteceu isso, minha mãe conseguiu me convencer de voltar, porque eu tava assim, tipo, acomodado com esse lance de tocar. E eu acho que essa é a realidade de muitos músicos até. Boa parte dos músicos que eu conheci na vida, eles se acomodaram num certo ponto dos estudos acadêmicos. Alguns por opção, outros por falta de tempo, diversos motivos. Mas eu conheço muita gente que se acomodou e não volta a estudar. E isso é uma parada que eu precisei rever no objetivo desse vídeo. Então, eu fiz o Enem em 2012. Assim que eu voltei para o ensino médio, meu grande amigo, praticamente um pai de consideração para mim, o César Soleiro, botou aquela pilha, falou, cara, volta para a escola. E ele é mestre, né, em biologia, professor de universidade, e eu me espelhei naquele modelo, né, assim, cara, eu quero ter um plano A, que é a música, eu quero ter um plano B, que é ser professor universitário. Por onde que eu vou fazer isso? Né? Mas era uma coisa assim bem distante, lá para quando eu tivesse 40 anos, era quando eu imaginava isso. Aí beleza, eu fiz o Enem em 2012 completamente despretensioso, nem imaginava que isso fosse me ajudar de alguma forma lá na frente, não tinha. Fiz a prova e o meu score, minha nota geral foi 840 pontos. Mas pra mim aquilo ali não significava nada, não tinha por exemplo, não ficava olhando tabela, nota de corte, nada disso, né? E aí passou o tempo, 2012, 13, 14, 15, em 2016 me veio o estalo, que a nota do Enem tinha uma duração, um tempo, né, que você podia usar, e a minha nota estava no tempo ainda de usar. E eu coloquei lá, né, nos programas, FIES, ProUni, tudo, coloquei lá. E aí eu consegui História para Federal, para UFRJ, Rural, que é também. Consegui. Eu tinha que colocar 3 opções de disciplina. Eu consegui lá as 3, mas só que o que me interessava era que eu queria estudar, eu queria fazer faculdade, mas eu não queria mexer na minha vida. Eu queria continuar estudando e eu queria estudar e continuar trabalhando com o que eu faço,
Porque, por exemplo, imagina você fazer a faculdade longe e ter que tocar à noite, ter que acordar cedo para poder ir para longe. E eu moro a 8 minutos da Estácio. E aí eu sempre namorei um pouco a Estácio, assim, quando eu passava de ônibus pela Dutra ou de carro, eu sempre via ali, assim, cara, legal isso aqui. Aí conversava com as pessoas, assim, não, eu estou na Estácio. Eu visitei algumas faculdades de psicologia, assisti aula como ouvinte, assisti aulas de história da psicologia, de introdução à psicologia, conversei com professores, e aí naquilo ali confirmou, né, que eu queria fazer psicologia, e aí eu ingressei, né, na Estácio. E quando eu ingressei na universidade, eu não tinha noção do que isso ia refletir na minha vida profissionalmente. Por exemplo, eu não sabia o que significava trabalhar com psicologia. E aí, que coisa doida, né? E aí foi o momento que eu precisei ir para psicóloga, né? Para Érica, que é minha psicóloga, graças a Deus. E aí, nesse caminho de fazer psicoterapia, de você ver que é uma coisa que contribui demais para a tua vida, assim, e ver que aquilo ali é uma maneira de você conhecer como as pessoas funcionam, mas na prática, sabe? Por exemplo, eu adoro história, sociologia, antropologia. Eu gosto dessas ciências mais genéricas, grandes, que abordam um recorte muito maior, mas a psicologia você vê indivíduo por indivíduo e você vê que cada um tem a sua história, que cada um tem, independente de a gente estar inserido em uma raça humana, né? A gente tem um universo particular dentro de cada pessoa que se chama subjetividade. Então nisso daí, quando eu entrei, eu falei assim, cara, legal. Mas então, e agora concluindo, como trabalhar com psicologia? Como ser músico e psicólogo músico? Eu descobri dentro da psicologia, né, das psicologias, porque são muitas, que eu poderia, por exemplo, trabalhar na área de avaliação psicológica, que é a área que eu estou fazendo estágio hoje, né? Então, você tem um horário flexível, você consegue trabalhar, por exemplo, uma parte do dia ou uma parte da noite, você consegue cortar, não é aquela coisa rígida como um trabalho comum, né? E eu achei legal isso possibilitou até eu conseguir fazer estágio, poder ser dessa forma. Eu ainda tenho o sonho, o objetivo de ser professor universitário, então a minha ideia é sair da universidade e ir direto para o mestrado sem nem, né? E dali seguir em frente, voltar para a universidade como professor, né? Então, como ser músico e psicólogo músico? O meu projeto é ser os dois. Não parar a carreira musical. Inclusive, né, a psicologia foi muito importante para mim na área da musicalização infantil. Porque na escola onde eu trabalho, eu consigo ver a dinâmica do desenvolvimento das crianças no decorrer do dia a dia. Isso é muito legal, né? É muito bom você ver os teóricos lá, se você conhece, não sei, Vygotsky, Piaget, John Bowlby. É muito legal você ver isso na prática, assim. Então, eu escolhi ser músico ou psicólogo, eu escolhi ser os dois. Então, eu resolvi fazer esse vídeo um pouco diferente, falando um pouco de psicologia. Eu vou falar de outras coisas também, mas se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e vamos fazer essa troca de informação muito legal que a gente faz aqui. E até o próximo vlog do Fael.